Olá, começa agora o Contraponto. O programa de debate da TV Unifra traz toda semana para esta mesa assuntos que foram destaque na imprensa. Para debater estes temas, estão aqui conosco os professores convidados Maicon Croce, da Comunicação, José Maria Pereira, da Economia, Paulo Ferroni, do Direito e Alexandre Macari, da História. Hoje nossos assuntos são a rejeição da PEC 37 e a aprovação da Lei do Ato Médico. A proposta de emenda constitucional 37 foi uma das bandeiras levantadas pelos manifestantes nas últimas semanas nas ruas. Eles pediam o arquivamento da PEC, o que acabou acontecendo na terça, dia 25, no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo tendo sido rejeitada, a PEC ainda pode voltar à discussão e ainda gera muitas dúvidas na população. Vamos ouvir a opinião de um representante do Ministério Público sobre o assunto. Professor, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a PEC 37. A PEC 37 tem se revelado um grande problema de democracia. No momento que você entrega, cria lá o parágrafo 10º no artigo 144 da Constituição, entregando para as polícias federais e civis de todos os estados todo o poder de investigação, você está suprimindo do Ministério Público uma possibilidade que é muito importante, que é a de investigação criminal. Temos vários casos aqui no Rio Grande do Sul, para lembrar um bem recente, que é o caso da Operação Leite Compensado. Foi uma situação que foi deflagrada e foi investigada, foi acompanhada, todas as escutas com ordens judiciais, tudo promovido pelos setores de investigação do Ministério Público. Ou seja, essa situação de subtrair prerrogativas funcionais, constitucionais, dos membros do Ministério Público de promover uma investigação eficiente e conectada com os interesses da população, que é o de encerrar quadrilhas, situações de contrabando, corrupção e tantos outros crimes de colarinho branco, só tem prejuízo. Então, a PEC 37 é algo que deve ser combatido, que as manifestações sociais odiernas estão mostrando extremamente essa aresta da política pública que está sendo um golpe, digamos assim, através da PEC 37. Eu gostaria que o professor Paulo Ferroni explicasse para a gente o que afinal é a PEC 37, que as pessoas ainda têm muita dúvida. Diz o texto da proposta que o poder de investigação criminal seria exclusivo das polícias civil e federal. É isso? É isso. O pedido, o projeto de emenda constitucional, por isso PEC e 37, pelo número que recebeu, tem esse propósito de definir e ajustar a competência das polícias para a investigação criminal, por um simples fato. E aí é que eu lanço a pergunta para que a gente discuta. Discordo do professor veementemente. O Ministério Público é uma das grandes instituições, mas não é o baluarte exclusivo da honestidade e da imparcialidade e da competência, porque ele fala em competência nas investigações. E a polícia também é competente, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Senado, o Congresso, quando investigam também, e todas as casas legislativas quando fazem as suas CPIs. No entanto, com relação à investigação criminal, nesse processo amplo de investigação criminal e que leva ao julgamento dos crimes, quem atua? Atua o juiz como aquele que julga. Atua o advogado como aquele que defende. E atua o promotor como aquele que acusa. Vamos inverter um pouco a situação e vamos dizer assim, vamos dar aos advogados o poder de investigar. O advogado é quem defende. Será que isso é possível? Mas é claro que não, porque isso fere o equilíbrio do julgamento, da ampla defesa, do contraditório, nesse equilíbrio todo que merecem todos os réus por garantia constitucional. Então, dizer que se deve dar ao Ministério Público, aliás, aquilo que não tem direito nenhum, se deve dar ao Ministério Público o poder de investigar, é dizer, dá para o Ministério Público que investiga e acusa. Nós tínhamos os tribunais de exceção que conheciam ou imaginavam e apenas condenavam, faziam tudo, investigavam, condenavam e tudo mais, e a gente conseguimos, na nossa evolução, histórica, política e tudo mais, acabar com os tribunais. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é assim, é justo dar aos advogados o poder de investigar, porque eles são os defensores? Não. Mas é justo dar aos promotores
o poder de investigar se são eles que acusam? Então, isso tem muito a render pelo seguinte. Eu acho que é. Aos promotores, aqueles que acusam nos processos crimes? Por quê? Por que não se dá aos então advogados? Por que não? Por que não se dá aos advogados também? O senhor está, assim, parcial o tempo todo, entendeu? Eu acho que é por isso que esse programa aqui tem que estabelecer o contraditório, né? Eu não sou advogado, né? Mas o que a gente vê realmente é uma posição não só dos advogados, de um modo geral, dos juízes e da população em geral, uma posição que aliás, é majoritária, né? Porque foi rejeitado no Congresso. Nós estamos discutindo uma coisa que já era, né? E a sua posição é a posição que já era. Entendeu, professor Ferroni? Por isso que eu disse, quando eu cheguei aqui no programa, que eu nem ia discutir esse ponto, porque é um ponto superado. A população, através dos seus representantes, rejeitou esse ponto de vista que o senhor está defendendo. Rejeitou, mas veja bem, o que as pessoas conheciam da PEC 37? Entrevistei uma senhora que estava com uma bandeirinha... Então o senhor está chamando as pessoas de ignorantes? Não é isso. Por ignorância é que foi rejeitado? Desinformadas e induzidas então a uma má informação. Só o senhor é bem informado. A uma informação equivocada, né? Com certeza uma informação equivocada e distorcida. Porque estava lá com a bandeirinha da PEC 37 na mão e ela disse, olha, o que é a PEC? Bom, ela não sabia o que era a PEC, mas sabia o sentido que tirava o poder de investigação do Ministério Público nos crimes. Aí eu pergunto... Mas o senhor não acha que o Ministério Público tem uma ampla folha de serviços e é uma instituição amplamente apoiada pela população brasileira hoje? Tanto quanto a OAB. Por que não damos para os advogados o poder de investigar? Se o Ministério Público está fazendo bem a parte dele, por que retirar as prerrogativas do Ministério Público? É isso que não se entende. Mas professor... O Ministério Público está prejudicando a população brasileira em algum momento? Professor, eu vou lhe dizer uma coisa assim... Vamos alterar a Constituição? Não se retira o que não existe. Se nós olharmos, e eu desafio quem quer que seja. Eu estou falando como leigo, claro. Mas eu defendi o Ministério Público pelos resultados das Mas a gente não defende. Eu acho que é uma instituição que tem credibilidade com a população, né? Eu acho que sim. É por isso que a população saiu para a rua, até mesmo sem saber direito o que era a PEC 37, mas para defender o Ministério Público. Mas tem tanta credibilidade quanto tem a OAB. Por que não damos o poder de investigação para o advogado que defende? Mas a OAB é uma instituição privada. Para aí. Não, a OAB é uma instituição privada. Instituição pública também. Não, senhor. Por que não? É um conselho de advogados, como qualquer outro, como conselho de economistas. Instituição privada. E o Ministério Público, é por isso que tem escrito Para nós deixarmos bem claro aqui, onde é que está o poder de investigação do Ministério Público que eles tanto defendem? Na Constituição não está. A Constituição que o povo chancelou não está. Não existe nenhum dos artigos esse poder. Então, tirar o que se eles não têm? Eles continuam do mesmo jeito, com o poder de investigação no âmbito civil, a questão em defesa do consumidor, que eles podem sim investigar e devem, mas agora, no âmbito criminal, é impossível. Aí eu faço a questão, a quem interessava então a PEC 37? Não sei. Quer dizer, é uma questão de status? Quer dizer que se houve toda uma mobilização social que decidiu finalmente então focar, não é? Nós estávamos discutindo aqui no programa anterior a falta de foco, a dificuldade desses protestos de conseguirem conduzir as suas ideias direcionadas a questões que realmente repercutiriam nos sócios, na tessitura social. E um dos pontos que foram bem focados, bem enfatizados durante esta semana, inclusive até ontem, antes da votação, não é? Foi a questão da PEC. Mas a quem interessava, então, essa PEC? Como ela afetava nós na sociedade, professor? Eu pergunto isso porque eu acho que assim, o senhor, como está colocando aqui agora, e fazendo assim um meio de campo com as questões que o professor Pereira levantou, acho interessante que a gente aproveite para esclarecer um pouco esses interesses, para a gente entender a quem interessava, porque no momento realmente não há interesse. O professor Pereira acha que esse assunto morreu, quer dizer, a posição dele realmente. Agora, nós podemos pensar assim, que como nós entendemos a sociedade, que usa o seu corporativismo, enfim, as suas filosofias sociais de grupos, não é? Nós podemos pensar sim que aos interessados, a PEC 37 pode voltar a alguma discussão, pode voltar a ser discutida em âmbito social, não se sabe ainda. Mas espera aí, mas onde eu quero chegar? Vamos começar assim, por quem era o interessado nisto? E quais seriam, digamos assim, os benefícios desta PEC à sociedade? Acho que a gente pode começar por essa questão. No âmbito criminal, exatamente conferir equilíbrio ao processo judiciário. Porque no processo judiciário, quem defende é o advogado, quem acusa é o promotor e quem julga é o juiz. Dar ao advogado prerrogativa para investigar, se é ele que defende, é impossível. Um atentado a esse equilíbrio, um atentado à democracia. Dar ao promotor, se é ele que acusa, é a mesma coisa.
No âmbito civil, sim, tem todas as prerrogativas, mas a Constituição, ela não dá ao promotor isso. E o que eu imagino que tenha acontecido é que ela veio vendida como PEC da impunidade, como se tirassem o poder do Ministério Público a fiscalização, o poder de requisição de investigações que ele tem, como se retirasse isso fosse um atentado e dissesse assim, todos os políticos não vão ser mais julgados e nem vão ser denunciados pelo Ministério Público. Não é isso. Ela foi vendida dessa forma e se inseriu com bandeirinhas nesse movimento que foi levantado pelo passe livre. Por causa da questão da corrupção. Na verdade, a sociedade estava temerosa de que, com esta PEC sendo aprovada, quer dizer, facilitaria ainda mais o processo de corrupção do país. Imagina uma coisa que não é verdade. Porque seria uma instituição com muita credibilidade, como bem apontado por ambos os professores, mas seria uma instituição a menos, digamos assim, não é o caso, para defender os interesses do povo. O senhor defende que não seria o caso? Com certeza não. O Ministério Público continua isento de qualquer atentado nesse aspecto. Ele continua com as suas prerrogativas constitucionais, que estão bem definidas na Constituição. Ele pode requisitar investigação, pode investigar no âmbito civil, como fez e como o professor exemplificou ali naquele vídeo. Mas isso não lhe é retirado. A PEC apenas queria dizer, as polícias, compete investigar para evitar avanços e extrapolação de poderes que o Ministério Público não tem. Mas as polícias não estão sobrecarregadas? Quer dizer, aumentaria o trabalho das polícias? Os inquéritos demorariam muito mais? Mesmo. Ela já tem esse poder de investigar. Já está definido na Constituição. Está havendo, por exemplo, dificuldade de relacionamento entre o Ministério Público e as polícias? Ao que se saiba, parece que às vezes eles extrapolam, há casos em que o Ministério Público extrapola esse poder e às vezes há esse embate e entre as duas instituições há esse... O caso da KIS, que foi um trabalho conjunto, foi um trabalho conjunto, foi um trabalho positivo. Isso que eu acho. Mas isso não é retirado dele. Professor Ferroni, tem tanta coisa errada no Brasil que se quer modificar, entendeu? As coisas que estão dando certo, gasta-se muito tempo com isso. Mas então, não é o caso, professor. Eu falei no início. Ufa, felizmente que esse assunto morreu, ao menos temporariamente. Vamos discutir uma outra coisa, porque o Ministério Público está fazendo bem o trabalho dele. Eu vou lhe dizer assim, essa PEC ela seria aprovada, ela só não foi porque os políticos, com esse apelido e essa campanha toda, recuaram. Ela foi maculada, ela foi marcada. Esse aspecto eu penso que é importante o professor salientar, porque realmente, né, de que forma essa PEC entrou em discussão, né? Quem levantou essa bandeira para que ocorresse toda essa movimentação? Não, sabe que o Congresso tem os lobbies, óbvio. Não foi o Congresso. Não foi o Congresso. Mas não foi o Congresso. Na verdade, foi uma instituição. Tem os lobbies, sim. Porque o que aconteceu é que nos subtraíram um espaço político qualificado de discussão. E trouxemos para a rua essa discussão. E tem isso, né? Realmente, eu penso que essa discussão ela é interessante, ela não está morta, né? Eu penso que ela não está morta. Eu penso que tem muito para se pensar ainda, porque tem alguns elementos que são arquivados e depois voltam novamente para debate. Esse será o caso. O Ministério Público precisa disso. Precisa regular isso aí. Então, eu creio que capítulos, o professor Ferroni, quando traz essa contribuição, e veja, né, o professor Ferroni e outro professor do Direito também tem opiniões distintas sobre isso, né? Eu penso que isso também pode causar uma confusão na própria ideia da interpretação de como todos nós, né, que não conhecemos muito a fundo essa questão das leis e realmente eu procurei um pouco na Constituição para verificar, né, se batia esse elemento do Ministério Público e não existe. Qual seria, então, o papel do Ministério Público e das polícias? O Ministério Público compete requisitar, está bem expresso na Constituição, requisitar investigações, né, solicitar investigações, receber denúncias. Mas ele não receber denúncias, denunciar, acusar no processo crime respectivo, mas ele não pode investigar para acusar. Imagina, juntar as duas atribuições, eu investigo, né, e acuso. Conheço pessoas admiráveis no Ministério Público, professor. Se eu estou acusando, entendeu? Eu preciso do quê? De informações, de elementos para que eu possa fazer bem o meu trabalho. Mas, entendeu? professor, a gente se alguém me ajudar, a polícia me ajudar, ótimo. Mas não é mas se assim, eu conseguir professor. alguma coisa, eu estou falando absolutamente como leigo, como telespectador. É assim. Mas não interessa que não é assim. O senhor está dizendo que não é assim. Mas claro que não. Mas, nós conhecemos pessoas admiráveis no Ministério Público, mas quem garante que todos são isentos? Eu estou tentando falar o que o telespectador, que não é advogado, que está lá em casa e que está vendo esse programa.
A visão dele, eu suponho que seja como é a minha. Por que alterar o que está dando certo? Se tem tanta coisa errada no Brasil. Mas não e eu, se alterou fosse nada. um promotor, mas não se alterou, claro que não, foi rejeitado. Mas não Óbvio se alteraria não. nada. O senhor diz que não se Mas alteraria. quem disse que está dando certo também, professor? Olha, só fazer uma pesquisa. Eu Nós, de desafio repente, fazer uma estamos pesquisa. achando que sim. Só faça uma pesquisa no Brasil hoje e vamos ver. Mas as pesquisas nós sabemos que elas são direcionadas, elas Não, aí só vem outra história. Pesquisa com margem de erro de 3 ou 4%, 2,5%, não tem mais, não tem forma. Mas é interessante. Acerta para o presidente da República. Se não O senhor está houvesse... discutindo estatística, aí o senhor não sabe. Não, De outra coisa o senhor não sabe. Me parece interessante fazer, é uma questão que eu vou levar comigo depois dessa discussão, quer dizer, se não alteraria, afinal de contas, o estatuto da... Ela só define bem a competência das polícias. Por que foi uma bandeira tão forte dos Por quê? protestos? Quer dizer? Exatamente isso. Aí eu começo a me questionar já a eficácia, a eficiência e a defesa dos protestos, no sentido de que, Mas poxa, tá certo, se essa senhor questão professor. não vai modificar, na verdade, de maneira essencial a minha vida, a nossa vida. Mas claro que aqui, não, em nada. Em onde nada. está, O Ministério quer dizer? Público continua com as suas atribuições. Agora, essa ideia de PEC da impunidade, ela foi levantada, essa bandeira, e foi vendida nessa multidão do MPL, foi inserida ali e subtraiu a qualificação do discurso político, que o espaço político nosso brasileiro é qualificado, sim. Assistam os debates nesses projetos mais importantes, e eu assisti esse da PEC 37, e tem manifestações esplêndidas, que são verdadeiras aulas de direito e de democracia, e isso foi subtraído, porque todos recuaram, ficaram todos, eu não vou assumir, 9 tiveram coragem, 9. Agora, isso vai render porque precisa regular essa relação entre Ministério Tem uns que disseram que pegaram o voto errado. Pode ser. Então, é verdade, tá na é verdade, hoje. é verdade. Porque nem esses 9 votariam. Esses 9 votariam. Eu não sei se todos. Né? Mas há que regular essa relação disseram entre... que se enganaram no voto. Há que regular essa Realmente são relação. bastante qualificados. O que é a proximidade das eleições, não é? São muito qualificados, se enganaram entre si ou não. Que é a proximidade das eleições. Mas há que se regular essa relação polícia mercado. e Ministério Público. Isso sim. O Ferroni não quer dizer que o Ministério Público é composto só de anjos. Obviamente que eles têm interesses nisso, mas eu estou prejulgando que esses interesses no sentido de não prejudicar o trabalho deles. Se eles acham que o trabalho deles está bem assim, se a população acha, se todo mundo acha que está tudo bem, então por que mudar? Mas, professor, dentro de um processo, pessoalmente, eu pessoalmente, não gostaria. a gente Se eu acha muita cometesse um coisa. crime, eu não gostaria de ser investigado pelo Ministério Público e ser acusado pelo mesmo Quem que comete crime não gostaria de ser investigado nunca, professor. Mas isso pela polícia Mas é o uma coisa, promotor pelo que Ministério Público, acusa, esse tem que ter prova. E aí é mais difícil. Aí é mais difícil conseguir as provas. E se a polícia não está me ajudando a conseguir as provas, eu faria isso. Mas eu por vou que eles tentar são os conseguir por mim competentes? mesmo. Por que eles são os competentes e a polícia não? A gente não pode dizer isso. Mas eu não estou falando que a polícia é incompetente, só estou dizendo o seguinte, pode dizer. que se a polícia não tiver condições de me fornecer provas, se eu conseguir provas, se eu sou um promotor e se eu preciso acusar, óbvio, eu preciso ter provas Mas nada para poder impede que ele acusar quem quer que contribua com a seja. polícia e requisite. E exija da polícia, olha, tal aspecto vocês têm que fazer. E aí busca as escutas, busca isso tudo em juízo. Isso não atrapalha em nada isso aí. Agora, a única coisa que eu saliento, por que não dá para os advogados, então, investigar se eles são os defensores? E se dá para o acusador investigar? Isso é um desequilíbrio antidemocrático. Essa discussão Isso me leva... e desleal. Isso é desleal. Essa discussão leva a algumas inferências, assim, de que isso é quase uma situação, uma questão de um engodo institucional, quer dizer, entre partes de uma estrutura que, na verdade, deveria caminhar junto, unido, aliado, em busca da solução e da melhoria da qualidade de vida de todos nós, e que aí há um embate político, institucional, interno, e que parece que tudo bem, precisa de uma... reservas de mercado. Precisa Esse de é o uma problema. solução. Quer estabelecer uma reserva de Não mercado. sei. Ser. É complicado inferir agora, mas a discussão nos leva é a um isso. poder muito grande na mão de uma instituição só. Por isso o equilíbrio das Não há nenhum diversas ponto instituições. positivo que nós poderíamos elencar, assim, do Ministério Público ter essa possibilidade, essa capacidade de investigar? No âmbito civil, sim, com certeza. Agora, no criminal, por favor, dar ao Ministério Público poder de investigar e acusar ao mesmo tempo é o mesmo que dar ao advogado que defende o poder de investigar o seu próprio réu. Agora, o senhor concorda que sem investigação não tem acusação?
Tem que ter investigação, então, mas tem que ser de uma forma isenta no âmbito do processo. Mas você está dizendo que a investigação do Ministério Público não é isenta, então? Mas e o senhor está dizendo que a do não, advogado... eu não estou dizendo nada, eu estou perguntando. Não, o senhor, aí eu faço uma outra... isso? Eu respondo com a outra pergunta. Não, a do advogado... Não, me responda. Não é isenta? O senhor está afirmando que o Ministério Público não é isento? Mas pode não ser. O senhor tem coragem de afirmar isso? Mas claro que pode não ser. Bom, então o senhor afirmou, o senhor é mas responsável. Claro, eu conheço pessoas admiráveis, mas no Ministério Público, especialmente esses daqui de Santa Maria, que não são próximos. Agora, conheço advogados admiráveis, mas nós daríamos para eles, que defendem os seus réus, os seus clientes, o poder de investigar? Não. Por que não? Não são pessoas honestas? Não são pessoas justas, éticas? O que também não significa dizer que elas não investigam. Pelo simples fato que o promotor acusa, ele não pode investigar. Estou provocando o professor Ferroni, porque esse programa é contraponto, entendeu? Pela primeira vez nós estamos gente fazendo entende, ponto professor. e contraponto. É verdade, Só é que o verdade. telespectador vê que nós não estamos assim, essa Com briga aqui, certeza. nós não vamos sair Nos bastidores, nos eles são bastidores amigos. aqui. É verdade. Não, é evidente, né? Eu estou provocando isso. Porque, na verdade, eu estou fazendo o papel aqui, Com certeza. né, de um advogado, mas não aquele de advogado, eu vou dizer o nome aqui, entendeu? certeza. No sentido de ver o que o telespectador, me posicionando mais ou menos certo. como leigo, o telespectador e tal. Como É importante que ele a sua pensa? opinião. Porque realmente, ô Ferroni... É o que parece, é o que transparece, é importante. A importância do Ministério Público, a gente vê esses jovens advogados, início de carreira, e o pessoal se agarra nesses processos, é ferrenho e tal. Às vezes, e a gente sabe disso, às vezes eles querem aparecer um pouco mais nos refletores. A gente já teve casos no início lá do Ministério Público, eu já não me lembro mais o nome acho que 2 personagens que quase eram folclóricos lá do Ministério Público, com algumas investigações que eles fizeram. Então a gente sabe, isso aconteceu. Mas eu acho que isso aí, do ponto de vista estatístico, é 0,0001, assim, de desmerecimento ao Ministério Público, e é isso que eu acho que a população, que passa para a população. Daí, portanto, a rejeição desse processo. Mas não há essa ideia de desmerecer, não houve nesse projeto aí. O que houve é que foi tudo transmutado nesta campanha. Se o projeto fosse tão bom, acho que deveria haver uma espécie de, digamos assim, um filtro entre o Ministério Público e as polícias e fazer um projeto que determine a atribuição de cada uma, né? Eu acho que isso aí é uma coisa quase que burocrática. E se extrapolou para uma discussão política. Se extrapolou para uma discussão política, é por causa de nichos que querem marcar, entendeu? A gente sabe que no funcionalismo público existe isso, tentativas de reserva de mercado para valorizar a profissão, a gente sabe, para depois chegar no mesmo teto de salários, se os juízes ganham tanto, a gente quer ganhar tanto, se os deputados ganham tanto. Então existe esse corporativismo que é inegável, e eu acho que por trás disso tem corporativismo. Aí, nem do Ministério Público, nem dos delegados, isso é bom para o país, né? E é isso, eles devem chegar a um acordo, né? Bom, aqui nós não entramos num acordo, mas vamos encerrar, rejeitar a PEC 37 também. No próximo bloco a gente fala sobre a aprovação no Senado da lei do ato médico, outro assunto que tem dado o que falar. A gente já volta. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! O que você aspira? Fazer sucesso? Pilotar uma nave? Entrar para a história? Fazer algo que ninguém nunca viu? Abraçar uma causa? Ter um filho? 2 filhos? Um monte de filhos? Correr o mundo? Voltar para casa? Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas.
E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. O Contraponto está de volta. No primeiro bloco, nosso tema foi a PEC 37. Agora vamos falar da aprovação da Lei do Ato Médico. O projeto estava há 10 anos em tramitação e acabou sendo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele prevê que determinados atos sejam exclusivos da classe médica, o que limitaria a atuação de outros profissionais, como enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas, por exemplo. Nossa equipe conversou com uma professora do curso de enfermagem para saber a opinião dela sobre o tema. Enquanto enfermeira e profissional da saúde e professora, eu sou contra o ato médico. Eu acho que a maioria dos nossos colegas também, porque nós temos que ter a liberdade de ação enquanto profissionais, cuidadores e educadores em saúde. E o ato médico, ele vem, uma das iniciativas é o médico apenas ter o poder da delegação de todos os cuidados. E a gente sabe que o enfermeiro, como enfermeira que sou, ele tem capacidade para delinear alguns cuidados e orientações e até procedimentos junto aos demais profissionais, sem haver necessidade de ser solicitado por um profissional da área médica. Bom, a lei do ato médico, então, prevê que o diagnóstico, a prescrição e a indicação de cirurgias, por exemplo, só pode ser feita por médicos. Qual é a opinião de você sobre esse assunto? Quaisquer diagnósticos, os nosológicos, para mim... Inclusive procedimentos de acupuntura que são feitos hoje em dia por fisioterapeutas, enfim, poderiam ser feitos só por médicos. Acaba a profissão de enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico, acaba. Fazem 10 anos já que esse projeto Vamos entregar os diplomas. Tramitação. Vamos entregar os diplomas. Eu acho que na tentativa de regular algumas questões da classe médica, eles acabaram prejudicando outras profissões. Aqui sim se subtrai prerrogativas. Aqui sim se subtrai prerrogativas. É interessante da gente também aguardar agora como essas instituições, dessas outras especialidades, né, da área profissional aí, como é que elas vão lidar com isso, quer dizer. Houve todo um trabalho feito já por conselhos regionais da fisioterapia, de outros cursos da área da saúde, né, o ato médico, que são contra, e mesmo assim não obtiveram força política o suficiente, né, para a gente ver também. É interessante a gente também pensar dessa força política da classe médica. Imagina, né? Só, para a gente ir num nutricionista, tem que ter a chancela do médico. Não. Senão a gente não consegue ir. Senão ele não consegue trabalhar. E em tempos que se discute muito a questão da saúde, trabalhar com equipes multiprofissionais, dá todo esse poder. Né? E suporte, né? O investimento, né, Alexandre? E legal, e seria legal, né? Saúde da família, todo um processo de abertura ao campo da saúde, não é? Para que todos os campos possam, assim, se ajudar. E agora nós temos uma situação, assim, que nós podemos trazer à tona questões do cotidiano, das conversas, dos diálogos que surgiram a partir dessa aprovação pelo Senado, vale dizer, por enquanto, pelo Senado. Ainda não se torna lei, né?
Mas houve um vai avanço. direto para a sanção da presidente. Exato, vai para ela. É ela que vai dizer. É o último furo. Pois é, mas é interessante a gente levar. Que saiam os nutricionistas, os psicólogos, os fonoaudiólogos, os enfermeiros, todos mais da rua, aliados ao movimento do MPL, para levantar suas bandeiras também. O paradoxo é que exatamente quando se discute essa questão de falta de médicos no Brasil, né, a polêmica em torno da contratação de médicos estrangeiros, né, que parece que o governo recua um pouco, quer dizer, só contrata médico estrangeiro agora se faltar médico brasileiro e tal, isso é muita pressão dos conselhos representativos. A gente sabe disso, né? Sabe isso. Mas, ao mesmo tempo que falta médicos, né, que os médicos estão sobrecarregados, eles assumem mais atribuições. Não seria o caso, por exemplo, de qualificar, eu acho que ao invés de tirar prerrogativas, das atribuições das enfermeiras, qualificar mais os cursos de enfermagem para que eles pudessem fazer essas coisas, talvez de uma maneira mais qualificada, se é o caso, mas porque aparentemente já fazem, já fazem, qualidade excepcional. Mas se o motivo é uma crítica pela má qualidade do trabalho desses cursos... Essa seria a justificativa, né? Deveria ser. O tipo da coisa está funcionando bem assim. Sido no bloco anterior do Ministério Público. Está funcionando bem assim, né? Se eles estão mudar. Agora é o caso. Mas antes também era. Não, antes não era. O peixe morre pela boca, tá vendo? Agora sim. Agora sim, antes não. Não, agora foi checkmate, não. Não, mas agora eu concordo com o senhor. Naquela hora, não. Mas de jeito maneiro. Não sei, eu estou brincando. Mas nesse caso é o que parece. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente sabe, eu estou falando, as enfermeiras são anjos da guarda dos doentes. Eu estou dizendo porque o ano passado eu tive 2 hospedagens, contra a minha vontade, obviamente. Compulsória, né, e numa delas eu fiquei bastante tempo e o médico aparece ali de vez em quando, quem entendeu? trabalha, 5 quem faz, minutos a gente sabe ali, que são os enfermeiros. dá o ar da graça, assim, correndo, oi, tudo bem? Tchau, passo aqui se eu puder, no final da tarde, né? Então, e aí tudo depende totalmente da enfermeira ali. Então, eu acho que o risco que corre é o seguinte, essas atribuições, teoricamente, passarem a ser do médico, mas na prática continuarem a ser das enfermeiras e dessas outras profissões. E eu acho que na prática vai acontecer a mesma coisa. Ou o médico vai passar quase o tempo inteiro fora do consultório, perdendo de ganhar as suas consultas. Então, por isso que muita coisa no Brasil é assim, é um país da ficção. Todo mundo sabe que funciona de um jeito, entendeu? Mas se constroem os projetos imaginando um país ideal. Se antes a gente pagava honorários dos nutricionistas, os fisioterapeutas, né? Agora a gente tem que pagar o do médico e o do fisioterapeuta. Quer uma fisioterapia? Paga o fisioterapeuta, mas paga também a consulta para ter condições de ir lá e o fisioterapeuta prestar um serviço. Então, se gastava 50 na fisioterapia, a gente vai gastar com a consulta 200, 300, não sei se for particular, e mais os 50. Agora o senhor pode ir na fisioterapia. Eu acho que já é complicado para as pessoas irem ao médico favor, quando estão doentes. E agora precisar de... Isso sim é pouca vergonha, pelo amor de Deus. Eu, se fosse um profissional desse, eu ia para a rua com a bandeirinha, mas com toda certeza. Já que o movimento é na rua agora, vamos despolitizar, né, desqualificar o debate político das casas legislativas e vamos para a rua também. Pois é, acho que é preciso aguardar um pouco também para ver essa desmotivação daqui a pouco que pode ocorrer num estudante, por exemplo, hoje, de uma dessas áreas da saúde, no sentido de que ali na frente ele pode supor, à luz das informações que ele tem hoje, de que, poxa vida, será que é essa profissão mesmo? Quer dizer, porque a gente temos que relativizar aqui, que não é só o gosto e o prazer de ser aquele profissional, mas tem toda uma questão financeira que se envolve, todo um investimento que é feito por uma família, um familiar que investe num estudante como este. Então, é interessante a gente... Todas as estruturas profissionais no país inteiro. Não, e a gente sabe também que a população brasileira está envelhecendo, né? Antes nós éramos só um país de jovens, hoje já não se pode afirmar isso, e cada vez mais teremos mais velhos no Brasil. A gente vai ter que ir para o Uruguai, professor, porque lá tem mais do que o dobro dos médicos no Brasil, mais do que o dobro, é pertinho, a gente vai ali, consulta no Uruguai, tem mais do que o dobro dos médicos no Brasil, vamos para lá, consultamos lá, e depois a gente continua aqui, né? É isso, gasta menos para ir lá consultar em gasolina do que pagar honorários em âmbito privado. Olha, tá aí uma sugestão. Aí uma sugestão que eu não tinha pensado. É verdade. Mas o pessoal já vai muito em Ribeira por outros motivos, né? Sim, o último é agradável. Pois é.
Já aproveita e passeia. Mais do que o dobro dos nossos médicos. Mas eu acho que isso... Por habitante, né? De novo, é uma coisa, é um idealismo, né? Porque na prática a gente vê... por exemplo, cada vez mais se cria reservas de mercado, tudo converge para a figura do médico, né? E a população pobre é cada vez mais difícil dela ser atendida pelo médico, né? Quer dizer, eu acho, por exemplo, como é que a população pobre chega no médico? Chega nos postos de saúde, nas inscrições no hospital universitário, do SUS, para fazer um exame, espera 6 meses, coisas absurdas. E aí a gente imagina uma outra visão de primeiro mundo, entendeu? Quando se faz um projeto. Pois é, professor Pereira, mas aí vem essa questão que o senhor salientou antes aí sobre a questão de trazer médicos de fora, que a presidente Dilma falou e tal, né? Pois é, ela salientou que é para cobrir essas áreas onde há uma deficiência e também há não digo um despreparo, mas um certo desinteresse também por parte dos médicos em cobrir essas áreas. Mas, professor, veja só, essa semana eu não cheguei a ler